porrada que o Felipe Luiz deu no Pedro funcionou? Ou será que o jogador foi o injustiçado dessa história e só precisava de apoio? Foram 2 jogos sem ser relacionado, uma coletiva pós-jogo sem precedentes, nunca antes vista. Eu, pelo menos, nunca tinha visto um treinador bater tão forte num jogador quanto o Felipe Luiz fez com o Pedro e publicamente. E depois a redenção. Um gol em um clássico, fazendo valer a lei do ex e muito mais do que isso, fazendo valer o seu próprio nome e mostrando que o Pedro ainda sabe jogar bola. Eu sou a Clay, jornalista em formação, e antes de entrarmos nos pormenores do assunto, já deixe seu like, se inscreve no canal e um comentário falando o que você acha sobre toda essa situação envolvendo o Pedro, o Felipe Luiz e, obviamente, o Flamengo. Vamos fazer uma ordem cronológica aqui, eu acho importante a gente resgatar, mesmo que por cima, alguns pontos recentes dessa jornada aí do Pedro com o Felipe Luiz, com o Flamengo, porque não foram semanas fáceis, né? Primeiro, vaza uma conversa de um membro da diretoria do Flamengo dizendo que venderia o Pedro caso chegasse uma oferta aí de 15 milhões de euros para cima. Isso incomoda o jogador, ele reiterou também ontem na entrevista pós-jogo que isso foi o que mais o incomodou, foi o que fez com que ele inclusive perdesse desempenho nos treinamentos. E aí, logo em seguida, né, desse vazamento, dessa conversa, ele sai mais cedo de um treino, né, ele alega ali que tá com a perna pesada e tudo mais, o que não foi bem visto pela comissão técnica aí do Felipe Luiz, entenderam que ele estava dando apenas uma desculpa, né, e aí, como resposta, ele não é relacionado para o jogo do Flamengo contra o São Paulo no Maracanã, na volta aí depois da paralisação para o Mundial de Clubes, um jogo que o Flamengo ganha com autoridade, ganha jogando bem, o que escancara que talvez o Flamengo, pelo menos naquele momento, não precisava do Pedro tanto assim. E aí, obviamente, na coletiva pós-jogo, o Felipe Luiz ele é bombardeado com perguntas aí sobre o Pedro e vem aquelas falas que a gente nunca tinha visto no futebol antes. Eu nunca tinha visto um treinador de futebol esculachar, ser tão direto, ser tão cru com um jogador como foi o Felipe Luiz. Né? Ele falou que já tinha conversado internamente, que já tinha protegido o Pedro em outras coletivas, mas que nessa não daria, que o Pedro estava tendo um comportamento que beirava o ridículo, falou ali do GPS, que o Pedro era o último em todos os quesitos e tudo mais, aquela história que a gente já sabe, que a gente já falou aqui no canal também. E naquele momento muito foi se questionado, nossa, mas por que o Felipe Luiz não resolveu isso internamente? Por que o Felipe Luiz está falando do Pedro de uma forma pública desse jeito? Está desvalorizando um ativo do clube? O ciclo do Pedro no Flamengo se encerrou? É impossível ter uma relação boa depois de uma entrevista como essa, né? Posteriormente a isso, veio uma nota oficial aí emitida pelo Pedro, dizendo que já tinha se desculpado com seus companheiros, que realmente esteve abaixo nos treinamentos e blá blá blá. E depois o Felipe Luiz seguiu sem relacionar o Pedro para o jogo seguinte, que foi o jogo contra o Santos, jogo este que o Flamengo perdeu. E no jogo contra o Santos, já se foi especulado, pô, será que o Felipe Luiz tá realmente sendo coerente nessa história toda? Porque, ó, era jogo pro Pedro entrar. Por que era jogo pro Pedro entrar? Porque é algo que a gente vai falar ainda mais daqui a pouco no vídeo, só que o sistema do Flamengo está apresentando uma falha. Né? Os times estão aprendendo a se defender muito bem, a jogar fechadinho, e o Felipe Luiz não parece encontrar soluções de ataque capazes de furar a defesa do oponente. Mas calma que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Continuando aqui a nossa cronologia, né? O Pedro ele volta a ser relacionado depois deste jogo contra o Santos. Dessa vez ele volta a ser relacionado aí no jogo contra o Fluminense, Maracanã, clássico e tudo mais. E o Flamengo não estava tendo aí um bom desempenho na partida, tá? Tinha posse de bola, mas não conseguia ser efetivo, né? Não conseguia marcar gols. E aí o Pedro entra aos 20 do segundo tempo e aos 40 ele faz o gol dele, comemora ali com uma frase toda especial na camisa, dizendo Jesus é o suficiente, beijo o escudo do Flamengo, enfim. Quando o apito final é dado, a torcida comemora muito, porque é um ganha-ganha, né, gente? Todo mundo ganha quando um cara como o Pedro marca e aparentemente volta para os trilhos, volta a jogar bola. Depois, na coletiva desse jogo, o Felipe Luiz ele elogiou o Pedro e eu acho que qualquer técnico ficaria feliz se estivesse no lugar do Felipe Luiz. O único técnico que não ficaria feliz seria aquele que estivesse realmente querendo cavar uma saída do Pedro, querendo ali brigar com ego, né? O que não me parece o caso. O Felipe Luiz disse, inclusive, em entrevista, que nada nem ninguém
é maior do que o Flamengo, o que é muito positivo para todos na relação. Você vê que não é uma coisa pessoal, não é que o Felipe Luiz tem algo contra a pessoa do Pedro. Ele tinha ali as suas questões com o jogador, né? Com um de seus jogadores que não estava correspondendo e que ele sabia que poderia jogar muito mais, mas longe de ser algo pessoal entre os dois. E um dos elogios do Felipe Luiz ao Pedro que me chamou mais a atenção foi quando ele disse que o Pedro entrou bem e que ajudou também defensivamente. Isso foi algo que nós falamos lá no outro vídeo sobre o Pedro, que é o seguinte: o Pedro, além de todo o poderio técnico e ofensivo que ele tem, ele também precisa voltar para marcar. Ele não pode ser aquele jogador que a gente está vendo que cada vez mais está sendo criticado, que fica esperando a bola no pé e que não volta para recompor e ajudar os companheiros. O Pedro ele precisa se modernizar nesse aspecto e voltar para marcar junto com o resto do time. Porque pensando aí numa possível titularidade do Pedro, né, o Flamengo não pode jogar com 2 jogadores a menos na marcação. Ele não pode jogar só com 8 jogadores na marcação. O futebol moderno pede no mínimo 9, né? E por que seriam 8, Clay? Porque o Arrascaeta já não marca muito bem. O Arrascaeta já não é aquele cara que marca, que volta para marcar da forma que deveria. Então aí se você junta Pedro e Arrascaeta sem marcação, o Flamengo marca apenas com 8, o que do ponto de vista tático não é benéfico, tá? É por isso que um deles precisa voltar para marcar, considerando que eles vão jogar juntos, tá? O Arrascaeta também não vem na melhor das fases, tem sempre sido aí substituído e geralmente quando ele é substituído o time melhora, então a ver aí também como que vai ficar a situação do Arrascaeta, porque o banco pede passagem, o Flamengo tem um banco muito bom, né, com muitos garotos aí promissores. Mas voltando aqui, ó, para falar do Pedro, se o Pedro quiser recuperar esse status aí de titular até o final do ano, ele precisa voltar para recompor. Eu acho que, além de se dedicar nos treinos e se colocar num ponto de vista físico ideal, digamos que o ponto físico que ele estava antes da lesão, além disso, se ele acrescenta essa característica ao jogo dele, que é a característica de voltar para marcar, eu acho que aí não tem discussão, aí não vai ter o que o Felipe Luiz arrumar para não colocar o Pedro de titular. Outra coisa que eu falei também no outro vídeo é que o Pedro me parecia que o ciclo dele estava se encerrando, né? Porque vamos ser sinceros, depois de uma porrada pública daquelas, né, que o Felipe Luiz deu nele na entrevista, fica difícil de você imaginar que a relação ela vai continuar profissional e intacta, né? Visto que o futebol ele também é um jogo de egos, a gente está falando de personalidades, a gente está falando de indivíduos, né, que tem ali a sua fama, que tem a sua carreira, que muitas vezes tem a questão de poder, e quando duas figuras grandes como um ídolo do time e um grande treinador se chocam, entram em rota de colisão, é muito difícil que você imagine um desfecho positivo, né? Mas fica aqui um questionamento, cara, se aquela exposição do Felipe Luiz ao Pedro não foi até uma forma de motivar o jogador, né? Eu vi alguns comentários levantando essa hipótese e apesar de eu achar um pouco conspiracionista, eu acho que em última via pode até fazer sentido. Porque pensa comigo, eles já tinham conversado diversas vezes com o Pedro internamente. O Felipe Luiz já tinha protegido o Pedro diversas vezes em outras entrevistas coletivas. Só que aparentemente chegou num ponto onde ele não conseguia mais esconder a sua insatisfação com o atleta e mais, onde não havia nada que eles falassem internamente para corrigir o comportamento do Pedro. Então a porrada vem pública, né? E a gente sabe que na vida o ideal é você elogiar em público e corrigir em particular. Só que quando a correção em particular ela não surte efeito, né, em última via, talvez a correção em público possa surtir esse efeito, porque aí você não está mais lidando de forma interna, você está expondo a situação para uma opinião pública, para a torcida, no caso de um time de futebol, e isso pode fazer com que a outra pessoa, a criticada, se movimente. É o famoso, se não vai no amor, vai pela dor. No caso, se você não vai na conversinha interna, vai aqui na externa, porque eu vou te expor e você vai ficar com sangue no olho para provar o contrário. E foi exatamente o que o Pedro fez, né? Voltou aí a treinar bem, soltou uma nota, se desculpou. Não, a gente não sabe se desculpou com o Felipe Luiz, mas pelo menos com o elenco ele disse que sim. E voltou aí a treinar bem, voltou a ser relacionado e fez o seu gol, né? E, cara, eu acho que essa não é uma situação que você pode replicar,
sabe? Se realmente foi nesse sentido do tipo, eu vou criticar ele em público aqui para ver se dessa forma ele melhora, eu acho que esse não é um método que outros treinadores brasileiros podem pensar em usar, porque é muito arriscado. De novo, você está lidando com ego, você está lidando com autoestima, você está lidando sabe, o poder, a fama de outra pessoa, né? O Felipe Luiz e o Pedro são duas grandes personalidades do Flamengo. Então, para que um dos dois leve a coisa para o pessoal, é isso aqui, ó. É isso aqui. Então, eu não acho que. Primeiro, que eu não estou dizendo que a entrevista do Felipe Luiz foi única e exclusivamente com o objetivo de corrigir o Pedro em público. Isso é só uma possibilidade que a gente está circulando aí na internet, mas mesmo que se foi, eu não acho que é um método que pode ser replicado, porque ele pode ser muito perigoso, pode estragar uma relação e pode fazer com que um dos dois leve a coisa para o pessoal. E aí eu acho que quando leva para o pessoal, não tem mais jeito. Mas, visto a forma como os dois aí lidaram com o assunto, né? O Felipe Luiz foi pontual, falou só aquela vez, depois nas entrevistas posteriores se negou a falar do assunto. O Pedro também foi pontual, falou na nota e depois falou no pós-jogo, né? Após ele ter feito o gol e tudo mais. Acredito que é uma situação que vai ficar realmente aí encerrada, que ambos não vão mais comentar, e aí a resposta vai ser dada dentro de campo. E se ficar nisso, ótimo, todo mundo ganha. Né? O Pedro ganha porque volta a jogar e volta a jogar em alto nível, porque o Flamengo hoje é um dos melhores times da América do Sul, né? E se ele voltar a fazer seus gols, ele pode até ser circulado novamente ali, ter o seu nome circulado na seleção brasileira. A seleção brasileira ganha porque a posição ali de centroavante é uma das posições mais carentes desse nosso ciclo aí de Copa do Mundo. O Flamengo ganha porque, como eu disse, está com um problema muito grande de efetividade ofensiva, né? O Flamengo ele é um time que se defende muito bem, que tem posse de bola, mas que na hora de converter essa posse de bola em chances claras de gol, está pecando muito. E o Felipe Luiz ganha porque ele é o técnico do Flamengo. Se o Flamengo precisa fazer mais gol, o Felipe Luiz é o responsável por fazer esta correção no time. E quando ele ganha uma peça ofensiva e da qualidade do Pedro, ele ganha muito para conseguir resolver esse problema. Com a vitória sobre o Fluminense, o Flamengo continua na cola aí do líder Cruzeiro. O Cruzeiro com 33 pontos, o Flamengo subiu para 30 e possui um jogo a menos. Ou seja, se o Flamengo ganha esse jogo a menos, ele empata com o Cruzeiro em número de pontos aí. E vamos ver aí quais são os próximos capítulos. Eu espero que a novela Pedro se encerre e que ele volte a jogar futebol, que ele volte a evoluir aí a questão física dele, para que ele participe cada vez mais e volte a ser titular, porque, como eu disse, eu acredito que o futebol brasileiro ganha muito com isso. E vamos ver como que vai ser aí esse Brasileirão, né? A gente está chegando aí na metade do campeonato, terminamos aí a 15ª rodada, né? E eu acho que Cruzeiro e Flamengo vão protagonizar aí grandes rodadas de disputa pela liderança, a ver lá no final do ano quem que vai ser o campeão, se algum desses dois ou se algum outro time que pode surpreender, né? O Palmeiras do Abel Ferreira ganhou ontem, aos trancos e barrancos ali do Galo, né? Do Galo não, né? Do Hulk FC, porque ontem só o Hulk jogou bola, né? O Hulk quase me arruma um empate, ele quase faz 3 gols de falta naquela partida, não fosse pelo Everton, o Galo teria arrancado aí o empatezinho graças ao Hulk, mas o Palmeiras, ele talvez vai conseguir sair aí de uma crise que entrou, uma breve crise, né, de 2, 3 jogos, porque está perdendo algumas peças e porque não está conseguindo encontrar soluções ofensivas. A ver, o Palmeiras sempre é um time que está ali disputando títulos. A gente tem o Bragantino, que eu não acho que vai ser campeão, mas que está ali incomodando também. Vamos ver como que vai ser o Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo, com o Pedro de volta, ganha muito nessa batalha, nessa disputa para ser campeão. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários a sua opinião. Não esquece também de se inscrever e de deixar o like. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!